Vamos lá, turma. Então, agora mais um texto, dessa vez para a competência 3, tá? Lembrando que a competência 2, os argumentos têm que estar ligados ao tema, e a competência 3, a tese, tá? Bom, vamos ter que ler aqui toda essa redação para que a gente vá passando passo a passo. Então, agora, competência 3, argumentos ligados à tese, e eu tenho que apresentar ao longo da minha redação o meu projeto de texto. Ele tem que aparecer aqui, tá? Então, vamos lá. Isso tudo é avaliado na competência 3. Tá bom? Para que eu atingir pelo menos 160 pontos, eu tenho que apresentar o projeto de texto. E para atingir os 200 pontos nessa competência, tem que ter o projeto de texto, tem que ter a fundamentação, explicar a fundamentação com exemplo, ou com comparação, ou com uma contraposição, tá? Então vamos aqui ver como é que fica essa redação. Tema: as dificuldades da doação de órgãos no Brasil. E aí o aluno começa. O Sistema Nacional de Transplantes, SNT, cuja função central exercida pelo Ministério da Saúde é a entidade responsável pelo processo de doação e transplante de órgãos realizados no país. Apesar de ser uma ação que salva vidas, a SNT enfrenta dificuldades para receber tais doações. Então, nesse primeiro momento, ele só apresentou o tema, as dificuldades de doação de órgãos no Brasil. Certo? Agora, ele vai apresentar a tese. Isso acontece devido a 3 fatores. Ele separa aqui. Em azulzinho, falta de informação, baixo número de voluntários, problemas de logística. Então, essa é a tese. Falta de informação, baixo número de voluntários e problemas de logística. Então, ele vai ter que defender isso, vai ter que provar que esse é o motivo das dificuldades das doações de órgãos no Brasil. Ok? Ele continua. Nesse contexto, faz necessário pontuar os fatores que corroboram o problema, seus impactos sociais e possíveis medidas para mitigá-lo. Então, olha só. Agora aqui o projeto de texto, os fatores que corroboram o problema, os impactos sociais e possíveis medidas para mitigá-lo. Então, ele vai ter que provar que a falta de informação, o baixo número de voluntários e o problema de logística são as causas nas dificuldades de doação de órgãos. E aí ele vai dizer quais fatores contribuem para que isso aconteça, quais os impactos na sociedade e quais as medidas. Se ele fizer isso com argumentos próprios e fundamentando, sem recorrer aos textos de apoio, 200 pontos na competência 3. Então vamos lá, vamos ler o segundo parágrafo. Nessa senda, em primeira análise, cabe destacar, deixa eu baixar mais um pouquinho aqui, cabe destacar os motivos do baixo número de doações. A esse respeito, como evidenciado pelo Ministério da Saúde, apesar de possuir o maior programa de transplante de órgãos do mundo, o Brasil tem uma quantidade considerável de pessoas na lista de espera. Isso se deve, primeiramente, à falta de doadores. Nesse contexto, segundo o Instituto ProSaúde, além do desinteresse em doar, como por exemplo de alguns grupos religiosos, falta conhecimento por parte da população, muitas vezes da própria família. A própria família desconhece que seu ente é um doador voluntário. Portanto, órgãos que poderiam ser transplantados são perdidos por falta de voluntários ou por desconhecimento, apesar de diversas campanhas informativas, as quais não têm apresentado tanta eficácia, aumentando assim a lista de espera. Olha o que tem nesse parágrafo, vamos lá, vamos ficar bem atentos aqui. Ele fala sobre, vamos voltar à tese, baixo número de voluntários e falta de informação. Ele falou aqui que falta conhecimento. Às vezes a família não está informada que o próprio ente é um doador, certo? Baixo número de voluntários, tem, por exemplo, vários grupos que preferem não doar, e citou como exemplo alguns grupos religiosos que, pelas suas doutrinas, não doam, né? Então ele começa a bater aqui a tese dele, está totalmente ligado à tese. Fundamentou com o pró-saúde. Né? Se é um tema de saúde, está ligado diretamente ao tema, né, vai pontuar também lá na competência 2. Lembre-se disso. Vamos lá, continuando. Muitas vezes, a própria família, assim, aqui no final, olha só, apesar de diversas campanhas informativas, as quais não têm apresentado eficácia, aumentando assim a fila de espera. Ele apresentou aqui as causas, né, como grupos religiosos que preferem não doar, familiares que não sabem, então as causas do número baixo de doadores,
e da falta de informação, e aqui o impacto disso, o aumento da fila de espera. Então ele bateu aqui, ó, fatores que corroboram e causas, né? Nesse parágrafo. Vamos para o próximo parágrafo. Além disso, a ausência de um sistema logístico adequado é outro motivo que leva à perda de possíveis transplantes. Aí vamos voltar aqui, ó, aqui em cima. Problemas logísticos faz parte da tese dele, tem que provar. Então ele está indo no caminho certo. Além disso, a ausência de um sistema logístico adequado é outro motivo que leva à perda de possíveis transplantes. Sobre isso, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ABTO, essa citação aqui, lembro que vai ganhar ponto também lá na competência 2, porque está diretamente ligada ao tema, né? Aí ele continua. O país precisa melhorar seus protocolos para armazenamento, manuseio e, essencialmente, transporte. Este é, sem dúvida, o maior desafio gerencial do setor. O trânsito caótico das grandes metrópoles, onde se localizam os hospitais de referência. Ou seja, a dificuldade de mobilidade nos principais centros urbanos tornou-se obstáculo para o gerenciamento das doações. Nessa conjuntura, agora olha só, então ele apresentou aqui os problemas de logística, que foi lá na tese dele. E aí ele vai fazer uma comparação, ó. Pode exemplificar, pode comparar, pode trazer a contraposição, olha só. Nessa conjuntura, ao comparar os protocolos do Brasil aos da Alemanha, percebe-se diferenças cruciais referentes ao tempo de deslocamento. Isso se deve ao fato de que, além de infraestrutura adequada, o país germânico realiza o transporte de certos órgãos por drones, realidade distante da brasileira. E aí então ele fez aqui a comparação, né? Mostrou as causas da logística brasileira não seguir tão bem. Então ele tem aqui, vamos voltar, bateu aqui toda a sua tese, certo? E apresentou as causas também, que é outro problema que ele ia falar. Faltou o que? O impacto. Então ele tem que fechar pelo menos com o impacto. Logo, em alguns casos, há o órgão doado, mas não há meio para transportá-lo. Olha só, apresentou, fechou com o impacto. Outra forma que vocês podem fechar aí, e aí vocês vão para os 200 pontos. E aí ele vai fechar o último parágrafo assim. Diante do exposto, o Ministério da Saúde deve, pois, financiar campanhas mais incisivas e programas de melhoria de mobilização por meio do Sistema Nacional de Transplantes, lá que ele citou no começo, era fazendo a ligação de tudo, toda interligada, o caminho, o projeto de texto está aparecendo aqui de novo. Ó. Isso aqui ele citou na primeira linha logo, e ele traz para cá de novo, por meio dela. Estas ações têm como objetivo reestruturar o processo de doação, captação e distribuição de órgãos, diminuindo a resistência à doação, olha só, então diminui a resistência à doação voluntária, bem como o tempo de transporte, que tem a ver com logística, né? Dessa forma, propiciar-se-á mais informação, maior número de doadores e logística adequada ao serviço. Olha só, ele vai bater os 3 problemas aqui, ó. O que ele vai resolver? Ó? Dessa forma, o que ele vai resolver? Os 3 probleminhas. E aí o projeto de texto dele também aparece totalmente aqui. E aí competência 2, competência 3, desculpa, o professor não pode dar menos do que 200 pontos. Se ele puder dar 201, teria que dar. Beleza, pessoal? Um abraço, até a próxima.